Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos na nossa página. Gentileza gera gentileza. Então, pessoal, vai lá na nossa página, curta, compartilhe, se inscreva, acione o sininho, dá o like. Então, é uma forma de estar fortalecendo todo esse trabalho e esse conteúdo de relevância que a gente vem trazendo aqui para Dourados e região, Mato Grosso do Sul e o mundo. Então, hoje, um convidado muito especial. O nosso convidado hoje é o Anderson. Anderson, seja muito bem-vindo no nosso podcast. Anderson Nunes, gente. Muito obrigado, Mauro, pelo convite, certo? Eu me sinto lisonjeado do convite que está presente aqui no podcast e dizer que é uma honra e estarei levando a tendência desse podcast para os meus amigos e até familiares que adoram podcast, vai vir aqui conversar com você um pouquinho. Beleza, gente? A gente vai saber um pouquinho da vida do Anderson, sua trajetória profissional. E o que você tem para falar para nós aí, Anderson, desde a sua infância? E gostaria de saber um pouquinho da sua vida. Bom, Mauro, vamos lá. Nascido em 1983, na cidade de Campo Grande, filho de Carlos Malta e Nadira Aparecida, eu sou aquele famoso criado por vó. Minha avó que me criou desde cedo, ela pegou para me criar, ela tinha por volta dos 50 anos de idade, e desde muito novo, nascido em Campo Grande, a maioria do tempo em Campo Grande. Por gentileza, Anderson, fala o nome da sua avó para nós. Então, a minha avó Maria Antônia. A minha avó Maria Antônia cuidou de mim desde criança, desde meu nascimento, e foi lá em Campo Grande que eu tive os primeiros passos. Ela cuidava de você, preparava todo o material, desde criancinha. E como que foi essa infância sua? Sim, Mauro. Diferente que muitos acham, Campo Grande, por ser a capital, em 1983, era muito difícil de se viver. Muito difícil. Alguns projetos sociais que eram implantados na época, a gente usou muito. Como naquela época, que hoje não tem mais, a gente ia para a fila dos hospitais, nos postos de saúde, buscar aquele leite em pó para alimento. Não seria a vaca mecânica? Também eu fiz parte lá em Cuturama, no distrito de Cuturama, tinha o leite de soja, é esse que você está falando ou não? É outro tipo de leite? Não, esse não, a vaca não chegou por lá ainda não. Não era nessa época, não? Lá era bem diferente, era esse pó mesmo. Pegava aquelas longas filas para ter o sustento, não foi fácil não. Desde muito pequeno, a dificuldade era muito grande em Campo Grande. Ali você tinha esse leite para tomar e comida era muito difícil. O pessoal não era essa comida em abundância que nem tem hoje nos municípios, que o pessoal reclama da dificuldade, mas a fome ela não bate tanto que nem antigamente. Bacana, Anderson. E me conta uma história hilárica, assim, alguma coisa que passou lá na sua infância, uma briguinha no jogo de futebol, alguma coisa desse tipo. Qual que era o esporte que você participava naquela época? Mauro, desde muito pequeno eu jogava bola, só que naquela época sempre fui perna de pau. Não jogava aquela bola imensa, não. Só que quando criança eu corria demais. Corria das palmadas da minha avó, corria dos cabos de vassoura. Quando chegou para jogar bola, eu era o que mais corria. Eu, por volta dos 12 anos, treinei no Comercial Futebol Clube em Campo Grande, e apresentava um índice muito alto de velocidade. Corria muito. Eu acho que desde pequeno eu corria da minha avó das vassouradas, das chineladas, e eu peguei esse costume. Com 12, 13 anos, quando me colocava na lateral direita, eu corria demais. Só que eu tinha um agravante muito grande para jogar bola. Eu usava óculos. E naquela época, quando você usava óculos, era muito difícil, eu jogava só treino. Eu só treinava. Chegou uma hora que eu cansei de ficar treinando e desisti, por causa do uso de óculos. Bacana, então. Hoje você não usa mais óculos? Fez alguma cirurgia? Mauro, eu vou falar aqui em off, porque eu acho que 90% de Dourados não sabe, eu uso lente de contato. Bacana, gente. Pessoal, hoje estamos aqui diretamente do Mauro Podcast, fazendo uma gravação, sabendo um pouquinho da vida
do Anderson Nunes. Esse rapaz, ele é amigo meu a longa data, já tem mais de 10 anos que eu conheço o Anderson. Conheci o Anderson através da esposa dele, a Raquel. Então, sei que ele já trabalhou lá na Defensoria em Fátima do Sul, trabalhou também em Itaporã. Sei um pouquinho da sua vida, viu, Anderson? Vamos continuar essa infância sua? Eu acho que tem muitas pessoas que gostariam de saber um pouquinho da infância do Anderson, né? Não é diferente da vida normal das pessoas, né? É uma vida difícil, uma época difícil, né? O país estava passando por uma situação complicada ainda, depois que veio o progresso, que as coisas ficou mais fácil, né, Anderson? Sim, Mauro. É uma infância muito difícil, não foi fácil. Meu pai desempregado, a gente, vixe, brigando pelo almoço, porque muitas vezes não tinha janta, não tinha jantar. E assim, a preocupação de criança é brincar, né? A preocupação de criança é ficar brincando, se divertindo, né? As dificuldades a gente não percebe, a gente percebe depois de grande. E assim, Mauro, o que acontece? Uma infância muito divertida. Por mais que você passe algumas necessidades, algumas dificuldades, a gente era muito feliz. A gente brincava, o pouco era muito. Hoje a gente vê as crianças em telefones celulares, computadores, e esquecem de ser criança. Eu tive uma infância, quer dizer, muito, mas muito feliz, viu? A gente se reunia, os primos, se reunia os tios, né? Brincava o tempo todo brincando. A gente ia para as calçadas da vida aí, das nossas casas, aquelas calçadas que nem cimento tinha, era calçada de barro, tomava banho de chuva, tudo que uma criança feliz podia fazer, nós fazíamos. E hoje, o que eu percebo dos dias de hoje? O celular, que nem eu falo na minha casa, a gente brinca até, o celular está comendo o cérebro das pessoas. Fala nesse linguajar, está comendo o cérebro. Lógico, não vai comer o cérebro. Só que o tete a tete, o celular, eu acredito que ele aproxima as pessoas, eles distanciam as pessoas e não aproxima as pessoas, entendeu? Vamos falar, sei que quando criança você jogava bets, jogava aquela bolita que fala, eu conheço como bolita, mas é outro nome que tem, né? Xadrez, dama, tomava banho de rio. Como é que era essa infância sua? Me fala para nós, hein? Mauro, a minha infância, eu fiz tudo um pouco. A minha infância era jogar bets, jogava bolita com meus amigos. O amigo meu, Juninho, lá, que tá em Campo Grande, no mesmo lugar, morando na mesma casa até hoje. E assim, todas as brincadeiras que poderiam fazer, que não gerava custo, que não tinha custo para comprar essas coisas, lata, pé de lata, a gente inventava várias coisas. Mas assim, a gente era muito feliz, era o tempo todo, a gente não se preocupava em luxo, não se preocupava o lazer nosso era brincadeiras. E as amizades. Eu lembro que brincadeiras simples, como esconde-esconde, 20 pessoas, 20 crianças correndo em volta da quadra, queimada, com bola de meia, porque não tinha dinheiro para comprar uma bola. Bicicleta, então, meu Deus do céu. A primeira vez que eu andei de bicicleta, que eu aprendi a andar de bicicleta, nossa, eu achei que estava voando, achei que era uma coisa de outro mundo, uma bicicleta. Vamos falar do primeiro videogame? Eu também, para mim era uma coisa assim, até briguei com meu pai quando eu consegui meu primeiro videogame, assim. Para mim era tudo ter um videogame. Você se lembra dos joguinhos? Hoje é um pendrive, na verdade, que coloca na televisão, né? Lembro sim. Meu primeiro videogame foi uma imitação de um Turbo Game. Eu acho que vários aqui que tá assistindo esse canal não sabem o que é Turbo Game, porque até os mais antigos já era de uma era do Super Nintendo. O meu era antes do Mega Drive, era o Turbo Game, era um pouquinho depois do Atari. E assim, se reuniam também, só que aí já era uma fase, eu falo assim, se colocasse uma classe intermediária, que é a classe baixa, por uma classe média, eu acho que eu já estava na classe média, porque para mim um videogame já era, nossa, você tinha que juntar muito dinheiro naquela época, se esforçar muito, vender latinha, vender fruta na feira para poder comprar um videogame. Pessoal, o sonho daquela época era a pessoa ter um videogame, a primeira bicicleta. Que mais que o jovem gostava daquela época lá?
um aparelhinho de som lá para ouvir Cara, aquelas músicas dos anos 90, é isso? você ter um Walkman naquela época, meu Deus do céu, era coisa do outro mundo. Hoje em dia é pendrive, você tem, coloca num som, naquela época lá, um Walkman de fita, era, nossa, o cara era o burguês da época. E assim, quando lançou o Walkman, aí veio em outra geração, o Discman, que você podia colocar um CD, eu nunca tive. Mauro, eu vou falar pra você, o meu sonho de criança, eu não conquistei. Eu não Qual que conquistei. era esse sonho? Meu sonho de criança, mas sonho assim, eu achei que era ter um avião de controle remoto. Não tive, o sonho de criança. Eu vi um avião de controle remoto, um Discman, que era anti-choque, você podia correr com ele e ele não balançava o CD. Agora você pode ter um drone. Não, Discman. Até a roupa dos sonhos que eu tive também tinha. Ah, A minha roupa dos sonhos que eu queria ter, que eu não conquistei até 40 anos, não conquistei esse aí. Mas porque também hoje é por falta de interesse também. Também você vê que vai passando a vontade de ter as coisas. Era uma jaqueta jeans da Hard Rock. eu me lembro dessa. Meu Deus do céu. Aí você falando, Mauro, de infância, cara, assim, é fora do... E começa a lembrar as coisas vão vindo na mente da gente. A gente, às vezes, passa um pouquinho da idade, que eu comecei a falar quando eu tinha, tipo, 2, 3, 4 anos, pra idade de 13. Aí começa a lembrar coisas lá de trás. Um exemplo, eu lembrei agora da bolacha, cara, que só rico tinha. E eu cheguei na casa dessa pessoa, tinha uns amigos meus, que a mãe dele era dentista naquela época. Cara, ele comia uma bolacha chamada Passatempo. Passatempo recheada. E a minha realidade era Mabel. Dura, dura, dura. Que você colocava no chá, porque não tinha como ficar tomando leite o tempo todo. Colocava no chá para ela amolecer, cara, para você comer essa bolacha. Anderson, o meu chinelo que eu tinha era de pneu de trator. O meu sonho era ter aquele Conga. Não sei se você se lembra do Conga. 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 Na minha época tinha o Conga, aí quando evoluíram, nossa, o chinesinho, né? É verdade. Passou pro Meu chinesinho. Deus do céu, veio o chinesinho. Não tive o chinesinho, Mauro. Sério, eu tive, Não acho consegui ter o dois. chinesinho. Cara, eu andava para jogar bola, eu andava de chinelo com prego enfiado embaixo. Nossa. Era desse jeito. Aí o que acontece? O chinesinho não consegui ter. Aí um amigo meu ia se desfazer de um tênis dele, um chinesinho, e me deu. Só que ele tava com um buraco que cabia os 2 dedos da frente. Aí eu comecei a inventar uma moda que era colocar uma fita na frente do buraco. E os meus amigos começaram a inventar essa moda também, achando que era para embelezar e não era para tampar o buraco da frente do tênis. E o nome do amigo meu, Abraão, eu lembro até hoje que ele emprestou esse tênis para mim. Você se lembra do Raider? Você se lembra do chinelo Raider? Ou Lembro, não? lembro do Raider. Pessoal, eu vou até contar aqui. Foi duas coisas na minha vida que eu nunca esqueci. Uma foi ter, numa brincadeira lá, chutado o Raider de um amigo e aí meu pai... Aí eu acabei tendo que pagar na escola. Foi até suspenso da escola. Outra coisa assim que me marcou muito na escola foi que ou eu comprava uma bota daquelas ou eu comprava um tênis. Aí a gente acabou comprando uma bota. E para fazer a aula de educação física de bota, que coisa ridícula, gente. Cara, o pior da minha época de escola, que eu não consigo esquecer, era quantos óculos eu já quebrei. Ah, Mauro, toda educação física eu quebrava óculos. Era o tempo todo quebrando óculos, quebrando óculos. Vixe, minha avó, coitada. Falei, como é que a gente vai comprar tanto óculos assim? Aí ficava uma semana remendando o óculos daqueles fita preta de cano de PVC. Tem cano de PVC que usa preto hoje no material de construção. Emendava o óculos e ia com o óculos emendado. Ficava uma semana, um mês com o óculos emendado indo para a escola. E assim, mas a gente era muito feliz, Mauro. Não tenho o que reclamar, não. Eu faria tudo de novo. tinha. Você tá falando da sua infância, agora me deu vontade de falar da minha infância também. Só que eu vou ser bem rápido. Tinha umas coisas lá no Distrito de Cuturama, que era final de ano, que tinha lá um pessoal da religião espírita que fazia o Natal para as crianças.
E meu pai, ele tinha uma propriedade e aquele pessoal não entendia, não vou falar o nome da família aqui, entendia que eu não tinha que receber aquele ticket para ir lá receber aqueles doces. Então, assim, meu pai também não comprava. Então, a tubaína era uma coisa assim que até hoje eu sinto o gosto da tubaína. E outra coisa era na época das eleições, que tinha um deputado lá na região, tá, que levava lá uma cachorro quente, levava tubaína. Então, eu acho que era uma das coisas assim na minha vida que eu me lembro até hoje, assim, é memorável, viu? Mauro, tubaína. Que infância que não tomou tubaína. E na época em Campo Grande era Mauá, depois melhorou de vida, foi a Simba. Aí ficava naquela disputa, você não conseguia tomar Coca-Cola uma vez no mês. Aí ficava naquela disputa, Simba e Coca-Cola. Porque a tubaína que a gente tomava não era Simba, era Frutila. Era uma antes, não, era Simba, Frutila que a gente tomava, piorzinho um pouquinho, Kiko Cola, Kiko não sei o que. Naquela época era ótimo. Sendo gelado para nós estava bom, não tinha que escolher, né? Tava ótimo. Na verdade, apareceu um monte de marcas De marca. querendo copiar a Coca-Cola, né? E não era igual. Não. Só que para quem estava ali Ah, sedento pelo refrigerante, né? é gelada, tá ótimo. É gelado, não é água, tá ótimo. Porque senão você vai querer comparar uma tubaína com quisuco. Naquela época do quisuco, você era um pacotinho de quisuco, fazia 2 litros de refresco. Era maravilha quando tinha quisuco. Eu juntava as criançadas e tomava, né? Pessoal, é só uma dica, né? Uma visão aí. Hoje, não é nada saudável beber refrigerante, né? A quantidade de glicose que tem ali. Então, a gente está falando aqui da nossa infância, mas é claro que a sociedade evoluiu e a questão de consciência, até questão de saúde, substitua aí o refrigerante por um suco, né? Uma coisa mais saudável, né, Anderson? Assim, Mauro, naquela época a gente não tinha muita escolha. Não tinha muita escolha, porque o pai da gente dava o que tinha. Ah, tem uma água gelada, vai tomar água gelada. Não tem o que comer? Não come. Tem o que tomar? Toma, come. O que aparecer, a gente não tinha escolha de nada. Então, assim, tudo que eles faziam, eu percebo que a gente era grato, a gente era feliz, a gente abraçava um pai, abraçava uma mãe, abraçava uma avó, por causa de um refresco. Diferentemente de hoje, né? De hoje está completamente diferente. Eu não consigo ver, eu ando muito em Dourados, eu não consigo ver um pai sendo abraçado pelo filho. Eu não consigo ver um filho abraçando uma mãe. Obrigado, mãe, por ter feito um almoço. Obrigado, mãe, por ter me levado na escola. Hoje, a infância de hoje, a maioria das vezes vê como uma obrigação. E naquela época, meu Deus do céu, quando chegava final de semana que conseguia comprar um frango, meu Deus do céu, os olhos chega brilhavam. Verdade, Anderson. Eu tenho sobrinhos, sobrinhas, então eles não, às vezes não cumprimentam a gente, né? Às vezes ignora a pessoa mais velha, né? E não, assim, a gente está numa transição aí que foi assim o que tinha de antigo para assim o mundo evoluiu não sei quantas vezes. Não fica pensando no adolescente que a gente também assim é tão assim jogar para o ostracismo, né? A gente tenta buscar conhecimento. É claro que eles estão na nossa frente. Mas, assim, é um bom dia, uma boa tarde, tudo bem. Não é que, às vezes, vai ficar ali ouvindo o papo do tio, né? Mas, assim, essa questão de respeito, de educação, é muito importante. É muito importante o respeito, Mauro. Eu vou fazer tipo, uma pergunta para você. Qual foi a última vez que você viu uma criança falar bença pai, bença mãe? Qual foi a última vez que você ouviu isso? Rapaz, eu acho que já vai por mais de uns 10 anos já. Então, os pais de hoje em dia, não criticando, mas é a evolução, né, fez com que isso acontecesse. Não que a criança hoje não tenha respeito, mas naquela época só do pai olhar pro filho, ele sabia o que o pai queria. Com o olhar, ele sabia respeitar um pai, uma mãe, na hora de entrar numa conversa de adulto. Então era diferente. Eu adorava aquela época. Hoje, eu tenho 2 filhos, Maria Antônia e Carlos Neto.
não é fácil. Porque por mais que você tente educar, o mundo é diferente. Os outros pais são diferentes, né? A convivência, o celular, as redes sociais têm o seu lado positivo, a internet, não a rede social, tem o lado positivo e o lado negativo. E muitos usam por lado negativo. A criança não tem, às vezes, poder de assimilação do que ele está vendo. E as crianças também, tudo é tão imperativa, né? Tão em outra, outra fase que o mundo está vivendo. Até a gente está tendo uma certa dificuldade de acompanhar, né? Toda essa evolução, a inteligência artificial. Então, assim, realmente, e a gente saber entender isso, né? Não, sim, sim. Assim, eu estou fazendo um relato dos dias atuais, mas se tratando também da minha infância, eu comparando, eu acho que eu fui muito mais feliz do que uma criança hoje, com videogame, com celular de última geração, com computador, game. Eu, na minha época, eu acho que era muito mais feliz, eu sorria mais. Verdade, Anderson. Realmente, era assim, uma vida difícil, mas assim, a gente teve essa fase que a gente viveu como criança, mesmo na dificuldade, né? Eu, no meu dia a dia, eu sinto muita falta. E, assim, os lugares, quando eu vou até a minha cidade natal, eu faço questão de passar nos lugares. E eu vejo lá, Mauro, que 70% a 80% das pessoas ainda estão lá. Os pais, alguns se foram, as vós se foram, no exemplo da minha, também se foram. E assim, quando eu passo lá, o pessoal está morando nas mesmas casas. Aí você vai lá conversar, é uma alegria, que parece que você revive o passado. Você chega lá e diz, você lembra aquele dia lá, que a gente jogou uma bolita lá, você acertou uma bolita da distância e ganhou numa aposta 15 bolitas? Eu falei, lembro, cara, eu era bom de mira na época. Aí o outro, mas você se lembra também que eu joguei uma pedra em você nas suas costas de longe, eu acertei de longe? Lembro também. Então, assim, tem pessoas que tem cicatriz daquela época lá, de uma brincadeira que a gente brincava naquela época. Passando pela adolescente, vamos falar um pouquinho da sua formação, como que foi o período de faculdade, qual foi a experiência que você adquiriu, o que você vê hoje a respeito das universidades? Então, Mauro, esse foi um dos motivos de eu vir parar em Dourados. Eu fiz o vestibular da faculdade Unigran e prestei a faculdade de Direito, certo? Fiz os 5 anos de faculdade, fiz 2 pós-graduação, uma pós-graduação em Direito Constitucional e uma de Processo Civil, e também comecei um mestrado na área da Sociologia, certo? Então, assim, como cidade universitária, Dourados é uma das melhores do país. Aqui não deixa a desejar em nenhuma faculdade de fora. Inclusive, gente, eu comecei o curso, sou professor de História, eu comecei o curso acho, 3 vezes na Unigran, e pelo caminho, por outros motivos adversos, acabei parando, né? É um curso muito bom, é a referência no nosso estado, né? Não, sim, sim. E tem a faculdade estadual, tem a faculdade federal, oferece muito, é uma cidade universitária. E assim, quando eu comecei a fazer faculdade, eu pensei, lógico, em concurso público. Queria advogar durante um tempo e prestar concurso público, estudar bastante para o concurso. Só que assim, a faculdade de Direito, ela abre vários leques para você. E assim, a pessoa tem que usar muito, a pessoa tem que focar muito, ela tem que se dedicar muito na faculdade de Direito, porque a concorrência é muito grande. Você fazer uma faculdade, você não tem concorrência com ninguém. É um vestibular, você tem que prestar, para você entrar, você tem uma concorrência. Depois que você entrou, é 5 anos de puro esforço. Puro esforço. Na minha vida, eu tive que me esforçar um pouco mais, eu tinha que estudar na faculdade, ir para a faculdade, voltar, e assim, você está na faculdade, aparecem matérias que você nunca viu, você, às vezes, muitas vezes, eu tinha uma base para perguntar algumas dúvidas, mas muitas pessoas não têm, muitas pessoas trabalham durante o dia e estudam à noite. Então, assim, uma faculdade é um esforço, querendo ou não, é um esforço, né? Tanto a faculdade presencial quanto o EAD. A faculdade de Direito, ela, depois que você termina, você tem que prestar a prova da OAB, para você começar a exercer a advocacia, ou você estuda para delegado. Eu tinha um sonho de ser delegado,
né? Eu tinha um sonho de ser delegado que ainda não morreu. Mas a minha família era completamente contra. Eu tinha que prestar um concurso da carreira policial, sempre quis, mas eu fui muito na minha família, meus princípios, que não era para prestar um concurso, porque era perigoso, e tinha aquele receio, né? E eu estou numa cidade que eu não conheço ninguém. Então, assim, a faculdade de Direito me levou vários horizontes, só que fiz também, complementando, eu fiz um estágio na Defensoria Pública, fiz praticamente os 3 anos de estágio na Defensoria, e assim, é uma bagagem muito grande que a gente tem. Vamos falar de balada? Como é que eram as baladas na faculdade? Tinha balada, não tinha? Ou você era um estudioso? Mauro, quem nunca foi no chamado Bloco 8 ali perto do Noigran, né? É difícil, mas as festas daquela época lá, Mauro, era demais, porque se você não tivesse um controle, você não estudava. Eu conheço vários amigos meus, mas vários amigos meus que uma faculdade de 5 anos fez em 9. Então, assim, ficou um grande tempo, porque as festas de antigamente, da minha época, não eram essas festas de agora, de lugar tinha, de lugar fechado, de balada fechada, mas a maioria, para não dizer 80, 90%, era nas repúblicas. Vamos falar aqui, a gente já falou de família, já falou de amigos, já uma história de superação. Mauro, uma história de superação. Eu vou falar. Eu vim para Dourados para estudar, somente para isso, para estudar os 5 anos de faculdade e voltar para minha casa. No meu 5º ano de faculdade, Mauro, foi onde minha avó faleceu. Eu estava no último ano e ia voltar para casa. Aí eu fui para Campo Grande, no 5º ano, acabou a faculdade. No 5º ano, para mim, vim para casa no final do ano. Ela adoeceu, ficou 3 meses internada e veio a falecer. E você com a cabeça, por mais que eu adorei estudar Dourados, em Dourados, quando eu vim para cá estudar, eu ia estudar um mês e pedi minha transferência para Campo Grande. Quando terminou esse um mês, eu fui na faculdade pedir minha transferência, a faculdade falou, você só pode sair daqui depois de 6 meses. Eu fiquei 6 meses estudando, eu não quis mais sair daqui. E a minha avó, que eu morava com ela em Campo Grande, ela estava me esperando voltar. E eu falei para ela, avó, eu tenho 6 meses, agora eu tenho que terminar a faculdade, como é que eu vou fazer? Tudo? Mas você vai me deixar? Aí ela abdicou de ficar comigo, só tinha nós dois lá em Campo Grande, meu pai já tinha passado num concurso público da Defensoria. Aí eu peguei e ela falou, não, você vai ficar lá? Você vem me ver de vez em quando. E ela ficou morando sozinha na nossa casa lá em Campo Grande para me estudar. E você está estudando num propósito. Quando chega no último ano de faculdade, a sua avó falece, a sua base falece no último ano de faculdade. Nossa, isso aí foi demais para mim. Vamos falar de motivação? O que que você tem para falar para as pessoas que vai, assim, fazer com que a pessoa tenha motivação na vida? Não... Mauro, motivação na minha vida eu levo até hoje. Por quê? Porque quando você achar que não tem para onde ir, quando você achar que não tem mais o caminho para onde ir, não tem salvação no que você está fazendo, não tem esperança, a luz do fim do túnel você não tem, eu penso em 2 coisas. A primeira, tem que crer em Deus. Se você, não sei de que religião que você que está assistindo a gente, mas tem que crer em Deus. Sem Deus, nada é possível. E a segunda, quando você achar que está difícil para você, olha para o lado. Sempre tem uma pessoa com mais dificuldade do que você. Em qualquer aspecto, você vê, tá muito difícil para mim, meu Deus do céu, tá uma conta atrasada, e agora, como é que eu faço para comprar determinado objeto? Atrás da gente, tem muita gente passando necessidade 10, 20, 30 vezes mais que a gente. Pessoal, eu estou aqui com Anderson Nunes, uma personalidade, um amigo pessoal meu, e agradecer, Anderson, e deixar você dar uma mensagem final para o nosso público. Tá certo, Mauro. Eu queria também agradecer o convite, dizer que
Estou muito feliz por ter comparecido aqui no seu podcast e dizer também que para as pessoas não desistirem dos seus sonhos, porque às vezes a gente acha que o nosso sonho está muito distante, só que nada é impossível quem crê em Deus. Então, assim, como dizia meu pai, nas dificuldades da vida, fé em Deus e pé na tábua. Pessoal, pedir para todos vocês que estão nos acompanhando aí na página, vai lá, compartilhe, acione o sininho, dá o like, tudo que vocês puderem fazer lá na rede social, divulgar o Mauro Podcast. Isso é uma forma de estar fortalecendo o nosso trabalho. Falar que o mês de março aí, esse programa hoje está sendo gravado, mas o mês de março a gente vai pegar aí com toda a força e conto com vocês. São vários bate-papos, vários convidados, vai ter o Oswaldinho Duarte, vai ter o Vanderlei Miguel, a doutora Loreni, e mais um montante aí de convidados agora que eu não me recordo, mas está tudo lá na nossa página lá. Então vai lá, acompanhe, é uma forma de estar nos ajudando. Vou aqui estar me despedindo do nosso convidado, Anderson Nunes, novamente te agradecer para você estar aí compartilhando um pouquinho da sua vida, Anderson. Eu sei do seu potencial, eu sei a pessoa que você é, então eu acredito que você vai muito longe. Fala uma mensagem de futuro, qual que é seus projetos? Mauro, assim, meus projetos são vários. Se falar aqui, começar a elencar, vai longe. Só que eu queria só ressaltar que qualquer projeto que eu penso da minha vida, nada é sozinho. Porque sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Bacana. Gente, vou estar me despedindo. Meu muito obrigado. Agradeço vocês aí por toda a audiência. E tudo que é feito aqui é com muito amor e carinho e está levando esse conteúdo de relevância. E o nosso papel é esse mesmo. E agradecer a todos. E meu muito obrigado.